Nós finalizamos, o nosso estudo de Gênesis 1 e hoje vamos então seguir para o nosso estudo de Gênesis 2, E são textos assim que tratam de alguma forma sobre a criação, Então, os dois textos, Gênesis 1 e Gênesis 2, falam de criação, sendo que Gênesis 2 vai focar muito na criação do homem, Quando nós trabalhamos Gênesis 1, a gente vê que Deus criou o quê? Ele criou o homem, mas ele também criou os céus, não foi? Ele também criou os mares, os luminares, o sol, a lua e tudo. Aqui vai ser um pouco diferente, vocês vão ver. Ele vai focar muito na criação desse homem. Quem é este homem? E é por isso que a gente vai ver algumas diferenças que vão acontecer entre Gênesis 1 e Gênesis 2, tá? Primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender quando a gente pensa em Gênesis 2 é que aquele nosso texto de Gênesis 2 era uma cosmogonia. Por quê? Porque contava a criação do cosmos, Então, cosmogonia é o início do cosmos, é a criação do cosmos. A antropogonia, de antropós, de homem, então é a criação do homem, E nesse texto de antropogonia nós vamos ver 2 capítulos. O capítulo 2, que como eu estou falando aqui, são os primeiros momentos desse homem, Quando Deus está com ele, coloca ele num jardim e tudo, cria a mulher. E depois o texto de Gênesis 3, que são os primeiros atos, efetivamente, desse homem e dessa mulher, tá? Então, vamos começar o nosso texto de Gênesis 2, que são os primeiros momentos do homem, vendo esse ambiente. O ambiente que Deus está criando antes de colocar o homem na terra. E aí diz o nosso texto, em Gênesis capítulo 2, verso 4. Em um dia, fez o Senhor Deus a terra e os céus. Olha que coisa legal. Quando a gente abre em Gênesis 1, olha o primeiro versículo. No princípio criou Deus... Ah, vocês não estão vendo. E eu de bobeira aqui, achando que vocês estão vendo. Deixa eu abrir aqui em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, olha aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, primeiro Deus cria os céus e depois ele cria a terra. Um rabino vai dizer assim, no texto de Gênesis 1, ele cria primeiro os céus, porque é o lugar aonde Deus estará, com os seus anjos e tudo. Então, cria-se os céus, Mas, como a gente está vendo aqui, no nosso relato da antropogonia, Deus vai criar primeiro o quê? A terra. Por quê? Porque é o lugar do homem. Esse texto foca no homem. O homem mora onde? Na terra. Então, o texto vai dizer, em um dia fez o Senhor a terra, aonde estará o homem e os céus. É um inverso, de um e de outro, mostrando mesmo, esse relato se trata de uma antropogonia, do lugar do homem, E aqui uma coisa muito legal. Vocês estão vendo aqui que tem o texto em português e o texto em hebraico, Um dos nomes de Deus, eu diria o nome mais importante de Deus, é esse tetragrama sagrado aqui. É um tetragrama porque tem 4 letras. E são 4 letras em hebraico. E sempre tem uma discussão. Puxa, por que o nome de Deus tem essas 4 letras? Por que esse nome, ele aparece? É um nome, gente, tão especial para os judeus que eles não pronunciam. Sabia? Quando eles olham o nome de Deus, esse nome de 4 letras, eles falam meu Senhor. O Eterno, o Adonai, que é meu Senhor. Eles não pronunciam o nome de Deus, Eles dizem que o nome de Deus não é um nome que deve ser pronunciado por qualquer coisa. Inclusive tem um mandamento, que diz lá, não falarás o nome de Deus em vão. Já leram? Lá em Êxodo capítulo 20, não falarás o nome de Deus em vão. Então eles tomam isso a ponta da faca. O nome de Deus, o tetragrama, não deve ser falado. Só que, por um outro lado, a gente não tem esse tipo de problema, A gente fala Deus, o Senhor, e tudo. Mas os judeus, eles são um pouquinho diferentes. Mas tem uma coisa muito bonita nesse tetragrama que eles nos ensinam. Olhem só, são 4 letras. E aí, olha só que bacana.
Nessas 4 letras, eles vão apresentar o nome de Deus. E eles vão dizer que essas 4 letras do nome de Deus são letras fundamentais na criação. A primeira letra, esse pontinho aqui que vocês estão vendo, ó, tá vendo? Chama-se Iod. E olha o que ele vai dizer. O Iod é o braço, a mão de Deus. Porque essa letra, que é um pontinho, quando o hebraico nasceu, ela era assim, ó, era um desenho. Lembra que no Egito tem os pictogramas, tem aqueles hieróglifos, né? Pois o hebraico nasce assim também, como um hieróglifo, né? E aí, olha que coisa legal. O Iod é o braço, é a mão de Deus. E realmente, em hebraico, mão é Yad. E aí ele vai dizer, é a mão de Deus que faz o homem. A gente vai ver daqui a pouco que o homem, ele realmente é feito pela mão de Deus. Deus pega o pó da terra e ele modela com as suas mãos. Lembra que a gente fala que Deus é um oleiro, né? Do barro, né? Que faz o homem. É por isso. Então, olha, é o braço, o Iod, é a mão de Deus que faz o homem, mas também a letra da pluralidade. Pois o valor numérico dessa letrinha pequenininha, menor letrinha, é 10. E por que é o 10? 10 é a dezena, né? A dezena já é o plural, não é isso? De 0 a 9 eu tenho a unidade. E de 10 até 99 eu tenho as dezenas. Depois do 100 eu tenho as centenas. Só que como é que eu formo as centenas? Eu formo 10 vezes 10. Então, é a pluralidade, né? Sendo o número da dezena multiplicadora desse mundo. Por quê? 10 vezes 2, 20, 10 vezes 3, 30, 10 vezes 4, 40. Então, é a dezena multiplicadora. E é uma outra coisa linda, isso eu achei lindo. O Iod é a menor das letras. Quando a gente conhece o alfabeto hebraico, a gente vê, não precisa nem conhecer, né? Não pode ter letra menor que essa, né? Que esse tracinho aqui, né? Então, é a menor das letrinhas, mas está presente em grandes nomes. Então, olha, o nome de Jacó, em hebraico, é Yaakov. E esse é um nome importante. Por quê? Porque é de Jacó que nascem as 12 tribos de Israel. Também o Iod, ele também começa o nome de Israel. Israel começa com Iod. Outro nome, Yehudim, judeus, em hebraico, também começa com Iod. Yerushalayim, o nome da cidade de Jerusalém, Yerushalayim. E por fim, o Messias, Jesus, em hebraico é Yeshua. Então olha só que coisa linda. O Iod, ela é a menor das letrinhas, mas ela está em grandes nomes, né? Em grandes nomes, tá? Jesus fala, se alguém tirar um iode, né? Dessa lei. Da lei, né? Olha só a importância. É. Mesmo pequenininho. Ainda tem um detalhe. O Iod, nessa forma aqui não, mas ele é tipo um homem encurvado. Então, alguns vão dizer que ainda é uma questão da humilhação. Quando você ora encurvadinho, ali também representa um Iod, né? A segunda letra do nome de Deus é essa letrinha aqui, ó, Re, é o nome dela. É um homem com os braços para cima. O desenho inicial é esse daqui, ó. Um homem com os braços para cima. Olha o que eles dizem. É um homem com os braços para cima, pronto para louvar, mas também para receber. Porque quando a gente quer receber do Senhor, a gente faz assim, não é? Também é a letra que, ao final de um substantivo o feminiza. Feminiza, isso, permite que seja frutífero e multiplicador. Por que ele está dizendo isso? Porque em hebraico, quando eu quero falar, por exemplo, a palavra cavalo, sus. Se eu quero falar égua, não é uma outra palavra como é na nossa língua. Basta eu colocar um final A na palavra sus. Então, sus é cavalo. Se eu quiser falar égua, basta eu falar sussá. Então, esse A final é formado com essa letrinha Re aqui. É o A, mas acompanhado do Re. Se eu quiser falar bom, tov, em hebraico. Se eu quiser falar boa, tová. Tov, bom, tová, o final também é com essa letrinha. Então, quando eu quero botar alguns substantivos masculinos no feminino em hebraico, basta eu botar o final dessa letra. Porque ela é a letra que vai tornar o que é masculino em feminino. É muito bonito, né?
Com um valor numérico de 5, o Rê pode corresponder aos 5 sentidos, né? Que é o nosso tato, visão, audição, paladar, né? E o olfato, visão, tato, paladar, audição, né? Num nível espiritual, os 5 níveis da alma. Para o judeu, a alma tem 5 níveis. Olha que legal. Nefesh são os instintos. Então, o homem e o animal, eles têm instintos. Então, ele tem o Nefesh. Rua, que são as emoções. Neshemá, que é a nossa mente. Hayá, que é um ponto de vida, de transcender ao Senhor. A gente vai ver isso daqui a pouco. E o Yeridá, que é a unidade. Né? A alma, ela tem 5 níveis, mas ela é um só. À medida em que eu for me aproximando do Senhor, eu vou desenvolvendo esses níveis da alma. Né? O Vav, terceira letrinha do nome de Deus. O Vav tem esse desenho aqui, ó, desse Y, tá vendo? Então, é um gancho, tipo um gancho, né? É a estaca da tenda do tabernáculo. É o divino gancho que une o céu e a terra e que faz conexão entre as questões espirituais e terrenas. Quando a gente vai lá em Gênesis capítulo 1, no verso 1 mesmo, a gente vê essa letrinha aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas aqui, olha, essa letrinha é o Vav, tá? Aqui é a palavra céus, aqui é a palavra terra. Então, o Vav, ele é um gancho entre os céus e a terra, é o que ele está falando. Então, na perspectiva judaica, né, o que ele está dizendo é que o Vav, ele é um gancho que liga os céus à terra, que liga as coisas de Deus às coisas do homem. Né? Com o valor numérico de 6, o Vav também é o número do homem, lembra? A gente viu isso. Lá em Gênesis 1, Deus cria o homem no 6º dia. É por isso que 6 é o número do homem. E aí a gente tem, né, aquela questão do número da besta, lembra? 666. 666. E aí tem um monte de teoria sobre isso, né? Nossa, o número da besta é 666. Mas agora vocês já sabem explicar. Por que o número do anticristo, por que o número da besta é 666? Porque ele é homem. Ele não tem nada de divino. Não tem nada de sobrenatural. Ele é um homem extremamente humano, sem nada de espiritualidade. É por isso que ele é 666. O hebraico, muito diferente da nossa língua, ele é uma língua muito antiga. E nessas línguas antigas, quando eu queria fazer um aumentativo, um superlativo, né, eu não falo assim, isso aqui sei lá, como é que eu vou falar? Um quadrão. Isso aqui é um cadeirão, um poltronão. Não existe isso em hebraico. Se eu quero falar que esse quadro é grande, eu tenho que falar, esse quadro é quadro. Eu repito 2 vezes. É um quadro. Então aumentou, então é grande mesmo. Poxa, essa poltrona é poltrona. É um poltronão. Né? É a mesma coisa que ele está utilizando aqui. Quando ele fala 666, é um homem, mas é homem mesmo. E as pessoas podem até se confundir e achar que ele tem algo de divino, mas ele é extremamente humano. É por isso que o número da besta é esse. É um homem. Né? É bem interessante. A última letra do nome de Deus é novamente essa daqui, ó. É o Rê novamente. Aí, lembra, eu acabei de falar disso, do 666. A repetição da letra 6 aqui, da letra Rê aqui, que tem esse aspecto feminino, de multiplicador, de frutífero, vai se repetir. Por quê? Porque o mundo não tinha nada, precisava ser frutífero. Então, repete-se esta letra no nome de Deus, vão dizer os sábios judeus, porque o mundo precisava ser frutífero. É bonito, né? É bem interessante, né? Então, em um dia fez o Senhor a terra e os céus. Entenderam isso aqui? De boa? E aí ele continua no verso 5, né? Fez a terra, fez os céus, mas ele vai dizer, e toda planta do campo,
antes era na terra, estava debaixo da terra. E toda planta do campo, antes de crescer, né? Era antes de crescer, né? Pois estava tudo escondido, né? Pois não fez chover o Senhor Deus sobre a terra. E o homem não havia para cultivar o solo. Então, ou seja, a terra não tinha nada. Lembram que quando nós lemos logo no início de Gênesis 1, verso 2, a terra era sem forma e vazia, e eu expliquei para vocês que a melhor tradução aqui seria deserta e sem vida, porque não tinha nada, não tinha homem, não tinha fauna, não tinha flora, não tinha nada. Então a terra estava o quê? Deserta, sem nada que habitasse nela. É a mesma coisa que está nos falando o texto de Gênesis 2, no verso 5. E toda a planta do campo, antes, era na terra, estava debaixo da terra. E toda a planta do campo era antes de crescer, pois não fez chover o Senhor Deus sobre a terra. E o homem não havia para cultivar o solo. Não tinha ninguém para fazer nada com o solo. A planta precisa de quê? De alguém que vá lá, que cultive, que molhe, né? Que cuide dela. Pois então, isso não estava tendo, porque o homem ainda não existia, né? E aí vai dizer o verso 6, e um vapor subia da terra e regava toda a superfície da terra. Só que aqui eu marquei para vocês 2 vezes a palavra terra. Ó. Por que eu fiz isso? Porque a primeira palavra terra é essa daqui, ó, em vermelhinho, é haaretz. E a segunda é essa daqui, ha-adamá. São palavras sinônimas, mas com significados diferentes. Quando eu penso no eretz, eu penso numa terra que é um solo comum. Mas quando eu penso na Adamá, eu penso numa terra que está pronta para a agricultura, numa terra fértil, numa terra que tem minhoca, numa terra onde eu vou plantar e naquela terra ali vai nascer o que eu plantei. É por isso que Deus vai enfocar isso aqui, né? Um vapor subia do solo, da terra, e regava toda a superfície da terra fértil. Então, a terra fértil, terra que estava prontinha para a agricultura, que era a melhor terra, ela estava ali, pronta para ser plantada, cultivada. Verso 7, criação do homem, vai dizer o nosso texto. E formou o Senhor Deus. E aqui é importante a gente entender o seguinte, as diferenças. Lá em Gênesis 1, Deus cria o homem com o poder da sua palavra. Deus fala assim, ó, façamos o homem, né? Ele fala como um rei. Mas aqui ele diz formou. E ó, o formou, como é que eu traduzi? O que significa? Moldar como um oleiro, manufaturar, figurativamente para determinar uma forma. Isso aqui é muito importante que a gente entenda, porque naquele texto lá de Gênesis 1, quando Deus cria, ele fala e as coisas acontecem. Aqui não, aqui tem pessoalidade. Aqui Deus forma com a sua mão. Como a gente pega a massa, né, de um pão e a gente vai amassando a massa do pão, a gente vai tocando na massa do pão e a gente pode dar nessa massa o quê? Um formato quadrado, um formato bolinha, um formato ovalado, tudo isso eu posso dar na massa do pão. A mesma coisa aqui. Deus, ele pega o homem e ele começa a modelar esse homem. E aí vai continuar dizendo o verso, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Essa palavra homem é Adão. E ele forma o Adão, o homem, do pó da Adamá. Olha só que lindo. Nós, homens, o Adão, nós fomos formados da melhor terra. Não foi de uma terra comum. Foi da melhor terra, daquela terra que está pronta para a agricultura, daquela terra que vai ali, o que eu plantar nela vai germinar. Deus nos fez com a melhor matéria-prima possível, seria isso, né? Uma terra que foi cuidada, uma terra que está ali com água, uma terra que está pronta para o que eu plantar nela vai dar. Então, o Adão, ele foi feito da Adamá. É por isso que a gente tem que frutificar para o Senhor, né? Porque nós somos a melhor terra de Deus. Eu achei interessante aí, porque
Isso. Isso aí. Por isso é que o judeu, a gente não vê assim um judeu que não faz nada, vamos dizer assim, né? Muitos jovens hoje não trabalham, não estudam, não fazem nada, né? Mas um judeu, isso é muito difícil, porque ele é ensinado desde criança que desde antes que o tempo existisse, Deus é proativo. Deus criou o mundo, Deus fez o homem da melhor terra, como o pastor falou, para que fosse produtivo, para que fosse ativo, e é isso mesmo, né? É isso mesmo. Nós, feitos da melhor terra, da terra da agricultura, nós temos que ser frutíferos. Frutíferos para o reino, frutíferos para as coisas do Senhor, né? Então, e formou o Senhor Deus o homem do pó da Adamá, da terra, e soprou nas narinas o fôlego da vida. Olha só, ele era como é que eu vou dizer? Um boneco de uma massa, né? Ele era isso, terra, foi modelado. Mas agora ele vai receber o fôlego das vidas. Olha só, a expressão fôlego se origina do substantivo hebraico neshemá, que significa um sopro, uma explosão, respiração furiosa ou vital, intelecto, alma, espírito, inspiração. Olha só, tudo isso. Deus colocou dentro do homem a sua centelha, a sua explosão, a sua respiração. Pense nisso, né? O que nós carregamos dentro de nós. Nós carregamos dentro de nós o Ruha, o Espírito de Deus, mas antes disso, antes da gente receber o Espírito Santo, do Espírito de Deus, nós recebemos ao nascer o fôlego das vidas. E aí eu estava conversando com um pastor, por que eles botam o fôlego das vidas? Por que isso? Porque nós não temos uma vida só, não é, gente? Nenhum homem tem uma vida só. Não estou falando de reencarnação, não. Eu estou falando que nós temos uma vida aqui, mas quando partirmos, teremos uma vida na eternidade. Que pode ser ao lado do Senhor, mas pode também não ser. Não é? 2 vidas nós teremos. Uma aqui, estamos vivendo ela aqui, né? Mas ao partirmos daqui, teremos outra vida. Uma vida que eu não gosto de falar após a morte, mas é uma vida além da vida. Porque os que são do Senhor não experimentam a morte. Não é? Nós não experimentamos a morte. Os que ficam acham que morremos. Mas nós continuamos nossa vida. Só que de uma outra forma. Num outro corpo, numa outra dimensão, num outro lugar, né? Que a gente não sabe onde é. Né? Mas certamente é o fôlego das vidas, dessa vida que começa aqui e que se estende por toda a eternidade com o Senhor. Por isso que é o fôlego das vidas. Tá? Verso 8. E o homem se tornou uma alma vivente. Olha só a coisa. Né? O homem, ele só se torna uma alma com vida quando ele recebe o quê? A vida de Deus, o sopro de Deus. Né? E aqui, Deus soprou na imagem de barro que havia criado e este se torna uma alma vivente. O que é, então, uma alma? É a pergunta que os judeus fazem, né? Talvez a junção de fôlego das vidas com o corpo. A gente era um barro, um bonequinho de barro. Deus soprou na gente o fôlego dele, a centelha dele. E aí nós ficamos alma vivente. O que é uma alma vivente? É um corpo que recebeu a centelha divina. Isso é a alma vivente, né? Então, é o ser completo. Talvez a junção do fôlego das vidas com o corpo, tornando o quê? Um ser completo. O homem foi formado através de 2 elementos, matéria e nefesh, que vai dar a alma. Assim, a alma é o que dá a vida, é o elo entre o espírito e o corpo. É a centelha divina que se constitui na essência da nossa vida interior. E aí a gente tem um texto de Provérbios 27, que eu traduzi, está um pouquinho diferente do que a gente lê no português, e ele vai dizer assim, ó,
A chama de Deus é a alma do homem. A centelha de Deus é a alma. É bonito isso, né? E aí eu estava lendo a revista judaica Morachá e ela vai dizer assim: uma pessoa íntegra e saudável é aquela em quem a alma e corpo convivem unidos, em perfeita sintonia. É aquela que consegue atingir uma harmonia entre o seu lado material e o espiritual. Alguém que consegue levar uma vida espiritualmente significativa e, ao mesmo tempo, produtiva. Então, olha só, né? Uma pessoa íntegra, saudável, é o quê? Uma pessoa que o espírito e a matéria estão conjuntas, estão unidas, estão agindo em sintonia um com o outro, né? É como se eu falasse assim: eu busco a Deus, mas eu continuo roubando, eu continuo matando, né? Continuo praticando atos ilícitos. Mas o que adianta buscar a Deus? Não é? O que adianta? Nada. Isso não casa uma coisa com a outra. Você deve falar assim: essa pessoa é de Deus? Fazendo essas coisas? Não pode ser. Então percebe o que o texto está falando para a gente? Olha, ele se torna uma alma vivente. Deus faz a matéria e Deus faz o espírito. E joga dentro do homem isso. Né? Dentro dele. E aí ele se torna essa alma vivente. Isso que nós somos hoje. Né? Muito bem, esse homem precisa de um lugar para viver, não é mesmo? E aí plantou o Senhor Deus um jardim em Éden, né? A gente sempre ouve falar o jardim do Éden, né? E aí aqui a gente tem uma como é que eu vou dizer para vocês? Uma indeterminação, né? Então o Éden é um nome próprio? Ou o Éden é um adjetivo do jardim? Por quê? Porque o Éden, ele em hebraico quer dizer delícias. Então é como se Deus criasse um jardim de delícias para colocar esse homem. Deus criou o homem, né, com as suas mãos, e agora o coloca num jardim delicioso, cheio de delícias, como a gente vai ver aqui. Do lado do leste. E ali colocou o homem que fez. Então plantou o Senhor Deus um jardim de delícias. Eu acho mais bonito assim, um jardim de delícias. O Éden como um jardim delicioso que Deus preparou para o homem. E ele vai e ele coloca esse homem nesse jardim delicioso. Por que eu digo que é um jardim de delícias? Olha só o que ele vai dizer. Fez nascer, Senhor Deus, da terra, da Adamá, da terra, da agricultura, todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Vê se não é um jardim delicioso. Claro que era. O homem precisa se alimentar. Do que ele vai se alimentar? Das árvores frutíferas. Todos os tipos, né? No meio do jardim estava a árvore das vidas. A gente não tem o fôlego das vidas? Pois a gente também vai ter a árvore das vidas, que o homem vai poder comer. E por que também é das vidas? Porque quando ele come do fruto dessa árvore das vidas, ele não só o físico dele, né, se perpetua, não morre, não fica envelhecido, como também é das vidas, da vida espiritual. Não há uma dissociação, não há um rompimento para a vida espiritual do homem. É por isso que é das vidas. Né? É em consonância com o fôlego das vidas. Percebe? É a árvore das vidas, né? Porque não é só dessa vida que a gente está falando. Nós temos uma outra vida. Né? Então, Deus coloca no meio do jardim a árvore das vidas e a árvore do conhecimento do bom e do mal. Essa árvore que tem um fruto, e esse fruto dá ao homem o conhecimento do que é bom e do que é mal. Do que é bom para ele, mas também coisas que vão prejudicar a vida dele. Tá? Vamos avançar um pouquinho. Éden, um jardim aprazível, e aqui o Moisés vai contar para a gente aonde ficava o jardim. Que jardim é esse? Onde é que ele ficava? Né? No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é Pisson. Ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro.
O ouro daquela terra é excelente. Lá também existia o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é o Guion, é o rio Guion, né? E o terceiro, que corre pelo lado da Síria, é o Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. Então, percebe que aqui ele dá uma localização geográfica do Éden. São um quadrante, né? E aqui, gente, é o local, olha. Aqui nós temos a Mesopotâmia, Tigre e Eufrates. Rio Tigre e rio Eufrates. E os estudiosos, durante muito tempo, né, até os anos 90, debateram se o Éden seria aqui, nesse local aqui, ou se seria mais para cima, aqui. Até que, em 1990, se descobriu, um pouquinho antes disso, um local que está marcado aqui para vocês verem. Esse local aqui, ali em cima, ó. Deixa eu botar aqui. Ó, esse local aqui, ó, chamado Göbekli Tepe. Este local aqui, ele em turco quer dizer colina gorda, colina pançuda, né, que é uma colina bem assim, armada. E esse sítio arqueológico, que também vai ficar entre o Tigre e o Eufrates, ele, depois de ter sido estudado, se percebeu que ele era o local mais antigo da Terra, em termos de culto. Aquelas pirâmides egípcias, os templos egípcios, têm 3.000 anos. Já viram aqueles obeliscos, né? Os obeliscos redondos, que tem umas pedras, né? Tem 9.000 anos. Esse daqui tem 11.000 anos. E os estudiosos, então, estão dizendo que este daqui era originalmente o local do Jardim do Éden. Originalmente. E realmente, olha, isso aqui é a escavação arqueológica que está sendo feita, que já foi feita, e aqui talvez seria uma reconstrução. Teria uma entrada, não sei se dá para ver, está meio ruimzinha a imagem. Deixa eu apagar aqui. Aqui tem uma entrada, né? E aqui, então, é o jardim, né? Na planície, aqui na colina embaixo, né? Então, seria isso daqui. Seria o santuário que teria no Jardim do Éden, aonde o Adão e a Eva adorariam a Deus. Olha que interessante, né? A gente, assim, isso tudo é uma especulação, né? Aonde que poderia ser, né? O fato é que, sim, poderia ser exatamente neste local que o texto está falando para nós. Um local entre o rio Tigre e o rio Eufrates, bem ao sul da Turquia hoje, né? Então, seria só uma mudança de localidade. Ao invés de ser aqui, né, que não se acha nenhuma evidência arqueológica de jardim, mas em cima, por aqui, né? Tá? E dentro desse jardim o homem tem uma função, olha que legal, né? Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, qual era a função do Éden? Qual era a função do homem no jardim? Cultivar o jardim e guardar o jardim. Gente, quem está no jardim, quem tem uma horta, não precisa nem ir muito. Não tem que cultivar e guardar a hortinha? Claro que tem, senão vai dar bicho, senão, né? Um jardim também. Se você não vai lá, não cultiva a terra, não guarda o jardim, não tem como o jardim dar certo. O jardim vai minguar, né? Se você não joga o adubo, se você não molha, se você não cuida dele, ele vai definhar. O que é interessante aqui são essas duas palavras, cultivar e guardar. Porque o verbo cultivar é um verbo até assim forte em hebraico. Ele não quer dizer só cultivar, quer dizer também trabalhar bem árduo na terra. E quando a gente procura pessoas que tiveram muito envolvidas com esse cultivar aqui, nós vamos ser remetidos a pessoas que não têm assim bom paradeiro. Né? Primeiro o homem, que daqui a pouco vai pecar. Né? Depois o Caim, que matou o seu irmão. Depois quem promoveu as primeiras guerras, que foram 5 reis contra 4 reis. Né? Depois o Esaú, olha só, né? Então a gente percebe que essa questão do cultivar a terra
ela está envolvida em algo muito maior, que não cabe a gente agora estudar, mas só para vocês guardarem. A gente vai estudar isso com calma. Em princípio, é muito interessante pensarmos o seguinte, que Deus deu uma ordem simples para o homem: cultivar e guardar o jardim. Né? Cultivar e guardar. Só isso que ele precisava fazer. Ele não precisava fazer nada mais. Vejam, o que Deus pede do homem são coisas simples, coisas tão tranquilas, né, que a gente fica até assustado. Puxa vida, por que esse homem não agiu conforme a vontade do Senhor? Né? A gente vai começar a ver isso na nossa próxima aula. Né? Mas eu acho que esse início é muito importante a gente entender. Deus nos molda o seguinte: Deus nos molda com a melhor da terra, coloca dentro de nós o seu fôlego, nós temos uma centelha divina dentro de nós, né? E Deus nos colocou num lugar maravilhoso. Colocou o Adão num lugar maravilhoso, num jardim delicioso, aonde ele só teria que fazer cultivar e guardar o jardim. Percebe que Deus pede coisas simples, né? Desde o início. O Senhor pede coisas simples ao homem. Às vezes a gente é que complica as coisas que o Senhor pede, mas não devemos complicar, né? Se Deus pediu que você faça algo, faça. Deus não nos pede coisa que a gente não consiga fazer. Deus não nos pede coisa que a gente não consiga executar. Então, que a gente esteja disposto e atento a ouvir a voz do Senhor para fazer aquilo que Ele deseja que seja feito. Amém?